Caxemira. Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre os conflitos e hoje em especial falando sobre a região da Caxemira. Se esse nome não lhe é familiar, vai ser a partir dessa aula de agora. Conflito que existe ali dentro da Índia, Paquistão e China. E aí, como de fato nós fazemos aqui, vamos entender um pouco sobre a Índia, né? Começando aqui pela bandeira adotada em 1947, as especificações da bandeira oficial, olha que interessante, exige que ela seja confeccionada apenas em Khadi, o Khadi, um tipo especial de pano feito à mão que ficou popular porque o líder Mahatma Gandhi, o grande líder pacifista, né, a usava. Poucos dias antes da Índia se tornar independente, em 15 de agosto de 1947, e aí essa data já é familiar, né? Pós Segunda Guerra Mundial, a Assembleia Constituinte decidiu que a bandeira da Índia teria de ser aceitável a todos os partidos e comunidades daquela época. Uma bandeira com 3 cores, açafrão, branco e verde, e ao centro a Ashoka Chakra. Sarvepalli, quem depois tornou-se o primeiro vice-presidente da Índia, deixou claro que a bandeira adotada deveria descrever o seguinte. Eu vou fazer essa leitura porque eu achei muito interessante a questão da identidade que eles vão dar a essa bandeira, que sempre nós estamos falando aqui sobre a questão do nacionalismo, né? Baguá, ou a cor açafrão, denota renúncia. Aí o que ele diz? Nossos líderes têm de ser indiferentes a ganhos materiais e se dedicar ao seu trabalho. O branco no centro é leve, o caminho da verdade para guiar nossa conduta. O verde mostra nossa relação com o solo, nossa relação com a vida vegetal, sobre o qual todos os outros, no qual sua vida depende de nós. O Ashoka Chakra, no centro do branco, é a roda da lei de Dharma, verdade ou satya. Dharma ou virtude, isso deveria ser o princípio do controle daqueles que trabalham sob esta bandeira. Novamente a roda denota movimento. Existe morte na estagnação. Índia não deveria mais existir a mudança. Deve mover e ir para frente. A roda representa o dinamismo de uma mudança pacífica, representada também em 24 horas em um dia, que se você contar aqui vão ter 24 raios. Muito interessante essa questão do nacionalismo dentro da confecção da bandeira da Índia. Aqui está o nosso país, Índia, tá? Essa parte verde aqui também é Índia. Essa verde clara aqui, região que nós vamos estudar, a região da Caxemira, né? Aqui está a China e aqui está o Paquistão. Então vamos para a localização geográfica da China. Aqui eu tenho o Trópico de Câncer, a localização da Índia, né? Trópico de Câncer, está aqui, e aqui a linha do Equador, e aqui o Círculo Polar Ártico. Então é um país, né, de localização de clima da zona temperada norte. Está aqui a Índia, né? Nepal, Paquistão, né? Localização aí para você ir ficando familiarizado com este país. Pegando a divisão regional é sempre interessante, né? Eu posso dividir a América do Norte, América Central, América do Sul. Eu também posso dividir a Ásia, né? Em Ásia Setentrional. Lembra de cartografia? Setentrional também significa Norte, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. E nós estamos falando hoje dessa região aqui, que é a Ásia Meridional, e meridional também significa sul, né? Então vamos lá, Índia, capital Nova Delhi, localização Ásia Meridional, população de 1.366 milhões, atualizado do site do IBGE 2019, território de 3 milhões de km², língua oficial da administração federal hindi e o inglês, crescimento econômico aproximado de 8% ao ano, está entre as maiores economias do mundo e um dos principais países emergentes, lembra lá de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E é uma grande exportadora de mentes pensantes, grande produtora de ferro, carvão mineral, chá e arroz. Por que grande exportadora de mentes pensantes? Você tem uma população com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas.
Um país onde existiu a questão das castas, dessa segregação, dessa segregação socioeconômica, e hoje ela não existe, né? É proibido, mas da mesma forma que no Brasil o preconceito é proibido, mas ainda existe, esse sistema de castas está lá no interior das pessoas. Então, qual a maneira de você ascender? Qual a maneira de você melhorar a sua questão socioeconômica? Através do estudo. Então, os grandes pesquisadores, cientistas que estão nos Estados Unidos são indianos, por exemplo. Só para poder fechar isso aqui. Eles fazem isso tentando, né, sobreviver aí numa região que tem mais de 1 bilhão de pessoas. E aí, falando sobre as castas, grandes desigualdades sociais, né, dentro da Índia. Casta é um sistema tradicional hereditário ou social de estratificação, né, quer dizer camadas, ao abrigo da lei com base em classificações como raça, cultura e ocupação profissional, a religião, etc. Castas em sânscrito, língua antiga falada da Índia, significa cor, proibida desde 1993, e é hereditário, né, pessoal? Então não tem como você mudar, e aí você fica com aquela denominação, a não ser que você estude e tente ascender economicamente aí, né? Mesmo assim, ainda continua sendo hereditário. Então nós temos aqui a cabeça, que seriam os Brahmas. Os sacerdotes, que se chamavam Brahmas, representavam a classe mais elevada da sociedade e se consideravam nascidos da cabeça de Deus Brahma, né? Os sacerdotes. Kshatriyas, guerreiros com poder político. Então aqui, se formos fazer uma analogia, né? O clero e a área militar, né? Vaisyas, comerciantes, camponeses e artesãos, então seria aqui os burgueses. Sudras, os servos, né, os trabalhadores, e os párias eram os marginalizados da sociedade. Teve a novela, né, Caminho das Índias, que mostrou muito bem, até mostrou um romance lá entre duas castas que eram proibidas de se relacionar. Falando sobre essa questão do dinamismo dentro da Índia, desse caldeirão nós temos aí a religião predominante, os hindus, né, com 73%, muçulmanos ou islâmicos, né? Lembra que muçulmano vai interiorizando isso aí, que quando chegar a questão do Oriente Médio vai ficar mais fácil para você entender. Muçulmano significa servo de Alá, né? Islâmico, a religião islâmica. Mas aí o mundo ocidental acaba fazendo toda essa mistura. Mas vamos falar assim que é a mesma coisa. Cristãos 6%, Sikhs 2,2%, e outras religiões 5,8%. Então é um verdadeiro caldeirão de religião dentro da Índia, e a vaca é um animal sagrado dentro deste país, né? Ela circula ali livremente, entra dentro da casa das pessoas, né? Come o que tiver na mesa e ninguém vai fazer nada com ela, né? Até uma piada insana que diz que na Índia a vaca é um animal sagrado e no Brasil a vaca é a melhor amiga do seu namorado, né? Uma piada insana, carimba aí, né? Piada insana. Vamos lá, aqui, para falar um pouquinho dessa cultura, dessa questão religiosa. Kamadhenu é uma deusa bovina representada como uma vaca com cabeça de mulher e seios fartos, né? Ligação do leite com o sustento da vida, né? Os maiores rebanhos do mundo, né? O maior rebanho do mundo bovino, na verdade, é o da Índia. As 4 pernas estão os Himalaias, na face está o Trimurti, dos deuses Brahma, Vishnu e Shiva. Nos olhos está o Sol e a Lua, e no cupim está o Agni, deus do fogo. E aí até imagina, pessoal, 1 bilhão, essa cena eu vou passar logo, tá? 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão 300 milhões de pessoas, se fosse consumir a carne da vaca mesmo, se fosse matar, né? Não daria conta. Então é melhor ter essa vaca aí viva e dando o seu leite, os subprodutos do leite para alimentar toda essa população, do que sair matando, né? No Brasil, sua vaca, a vaca é você, eu vou te matar, sua vaca. Na Índia, sua vaca, obrigado, vamos rezar? Vaca nossa que sai do céu, uma piada também insana isso aqui. Na Índia, vaca é animal sagrado. No Brasil, só parte dela, que são as tetas aqui, é só para poder fazer uma analogia. Tribunal na Índia decide que animais têm direitos iguais ao das pessoas, pessoal. Essa matéria aqui é de 2018. Cidadãos do estado de Uttarakhand também foram declarados responsáveis pelo bem-estar dos animais. Então não é só vaca. O Tribunal Superior do Estado na Índia, de Uttarakhand,
na Índia, decidiu que os animais devem gozar dos mesmos direitos que os humanos. Segundo The Indian Express, a decisão indica que todo o reino animal, incluindo as espécies de aves e aquáticas, são declaradas entidades legais com personalidades distintas e com correspondentes direitos, deveres e responsabilidades. Esta decisão vai além da proteção às vacas, consideradas animais sagrados e protegidas por leis. As vacas não podem ser incomodadas, maltratadas ou mortas na Índia. O tribunal defendeu o estatuto humano dos animais em resposta a uma petição que pedia novas regras para os cavalos que viajavam entre a Índia e o Nepal. Com essa decisão, quer proteger e promover um bem-estar para os animais. Além disso, os cidadãos do estado indiano foram declarados responsáveis pelos animais. Todos cidadãos do estado de Uttarakhand estão declarados pessoas in loco, parentes, quer dizer, responsáveis pelo bem-estar e proteção dos animais. Está aqui o site de onde eu tirei essa reportagem, tá? Para enfatizar que como eles levam a sério essa questão dos animais. A Índia também faz parte de um fórum de diálogo chamado IBAS, não sei se você já ouviu falar disso aqui, IBAS, que é Índia, Brasil e África do Sul, pode ser conhecido também como G3, é só um fórum de diálogo, tá, de caráter político, estratégico e econômico. Esses países vão sentar e vão conversar sobre a economia e vão traçar metas, né, criados em 2003. Então, além do BRICS, que o Brasil e a África do Sul e a Índia faz parte, eles também celebram entre eles esse acordo de caráter político, estratégico e econômico chamado IBAS. E aí vamos falar agora sobre o processo de formação da Índia, né, para entender o conflito lá na região da Caxemira em 1612, quer dizer, século XVII. Houve estabelecimento comercial britânico na região de Bengali. Em 1876, século XIX, anexação formal à Índia britânica, né, então pertencia à Grã-Bretanha. E aí, pós-Segunda Guerra Mundial, término do domínio colonial. E aí, pessoal, o cenário no mundo todo terminou pós Segunda Guerra Mundial. Os países começaram a brigar pela sua independência. E umas regiões foram mais tranquilas e outras não. Isso é no mundo todo, tá? E aí, um grande líder pacifista do processo de independência da Índia, o Mahatma Gandhi, e ele vai pregar a desobediência civil. E aqui o que era essa desobediência civil? Boicote aos produtos ingleses, resistência religiosa, ou seja, não vamos consumir os produtos ingleses e vamos manter a nossa religiosidade aqui. Fiz questão de colocar 3 fotos aí do líder Mahatma Gandhi. E tem várias fotos aí, ou várias frases atribuídas a ele. Nós não sabemos oficialmente se é, mas eu coloquei aqui: olho por olho, o mundo acabará cego. Viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Frases atribuídas a ele, não sabemos a veracidade, né? Mas foi um grande líder pacifista. Então, o começo do conflito. De 1947, então, eles se tornam independentes, e a criação de 2 estados soberanos. O Estado, né, com E maiúsculo, sempre aqui, né, E maiúsculo é país. O Estado da Índia, com maioria de religião hindu. E do Paquistão, maioria muçulmana, maioria islâmica. Beleza. E aí vai ter, então, essa Caxemira aqui, essa região onde pessoas de religião diferente ficaram em países que a sua religião nem é a maioria. Então tá aqui, eu coloquei o motivo, localização e o que significa o controle, tá? De maneira bem sucinta. Foi através do processo de independência, disputas territoriais e de poder, rivalidades étnicas e diferença de caráter religioso. Já falamos nas outras aulas, pessoal, a questão da étnica é só um pretexto. Nós sabemos que o pano de fundo são reservas econômicas, localização estratégica, recursos minerais. É aquilo que tem no território que eles não querem perder. Se a questão da religião, o meu ponto de vista, que é claro que é forte, né? A identidade cultural é forte, mas a economia acaba sendo mais. Então, os países envolvidos: norte da Índia, Paquistão e China, né? Tá aqui o norte da Índia, Paquistão e China. E aí, o que significa o controle da região da Caxemira? É uma região estratégica, né, de localização próxima à China,
E aí eu tenho nascentes do rio Indo e rio Ganges. Nem falei, né, da parte da hidrografia, né, senão vai ficar muito extensa a explicação. E aí tem vales férteis nessa região. Olha aí a importância. Está aqui, né, mais aproximado. Essa aqui é melhor ainda, né, a localização da Caxemira em 2003. Veja bem, pessoal. Olha aqui. É aqui que você vai olhar. Sob o controle do Paquistão. Essa parte aqui de cor de burro fugido. Sob o controle da Índia. E essa cor de rosa aqui sobre o controle da China, mas é reivindicado pela Índia. Olha agora a questão da religião. Maioria hindu, isso aqui ainda é Índia, tá, pessoal? Maioria hindu, maioria muçulmana em Paquistão e Bangladesh. Olha que coisa, né? Você deve estar pensando, por que esse pessoal de Bangladesh não foi para o Paquistão, né? Porque dentro de geografia há a questão de um conceito que explica muita coisa, que é lugar. Lugar, aquilo que te dá afeto, aquilo que te traz recordações, aquilo que te dá pertencimento, aquilo que te traz lembranças. Eu não vou sair daqui porque foi aqui que meu pai construiu a vida, meu avô, meu tataravô, etc. Então as pessoas ficam mesmo nesse lugar. Maioria de budistas no Sri Lanka e em Myanmar, né? Mais outros 2 países aqui. Então, Índia, Caxemira e Paquistão são ex-colônias britânicas. Em 1947 conseguiram independência, os ingleses repartiram a região de acordo com a religião das maiorias. Assim surgiu a Índia de maioria hindu e o Paquistão de maioria muçulmana. O controle sobre a região da Caxemira foi causa de 2 das 3 guerras, 48-49 e 65-71, já travadas entre Índia e Paquistão desde 1947, ano em que ambos os países se tornaram independentes do Reino Unido. Tá aí a região da Caxemira, tá? Então tá aqui Paquistão, novamente, o Paquistão, Índia e China. Região da Caxemira. Sob o controle de Paquistão, 3 milhões. Sob o controle da Índia, 9 milhões. E aqui a administração chinesa, que é reivindicada pela Índia. E essa charge aqui, pessoal, ela traz bem o significado desse conflito. Você deve estar pensando, professor, mas então é só por causa das nascentes e o mundo fica preocupado porque eles estão brigando só por causa disso? Nananina, não. Veja bem, por que nós não soltamos nossa bomba atômica neles? Bomba atômica. Eles têm arsenal nuclear, pessoal. O sujeito que aperta o botãozinho está internado com leptospirose. E por que nós não jogamos nossa bomba atômica neles? O cara que aperta o botão está internado com desnutrição. Por que coloca aqui essas duas doenças aqui, né? Leptospirose e desnutrição não existem em países onde existe um mínimo de investimento em saúde. Então é uma crítica que fazem essas 2 nações que ficam buscando um conflito, né, buscando guerrear por uma área e não fazem investimentos mínimos nem na sua área de saúde. Então é uma crítica que é feita a essas 2 nações. Muito bom, eu gosto desse aqui. Vamos lá. Área cedida pelo Paquistão, a China, mas reclamada pela Índia. Tá aqui. Essa área aqui, administrada pelo Paquistão, a Caxemira paquistanesa. Essa aqui é a Caxemira indiana, né? Área detida pela China, reclamada pela Índia, e áreas disputadas. Então, a área Planalto de Declon, área disputada. Então, tem toda aqui uma nova arte para você entender que esse conflito ele é a mesma arte, tá, pessoal? Ele é muito intenso. Importância da Caxemira, abundância de água presente na região, né? Comporta nascentes de importantes rios que passam pelos países envolvidos, Ganges, né, que é um rio importante da Índia, e rio Indo, que é um rio importante para o Paquistão. O país mais dependente dos rios é o Paquistão, que conta com eles para o desenvolvimento da sua agricultura. E aí, sempre estou procurando alguma questão nas reportagens aí para mostrar que essa geografia é muito ao vivo. Veja só, 27 de abril de 2020, site Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo. Pandemia não impede avanço da violência na Caxemira, zona mais militarizada do mundo. Professor, achei que era entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Não,
pasmem você, é essa região aqui. O governo indiano é acusado de censurar jornalistas e enterrar corpos de ativistas independentistas sem comunicar famílias. Nem a pandemia da Covid-19 é capaz de frear a escalada de violência na Caxemira, vale ao sul da parte ocidental do Himalaia, disputado há décadas por Índia e Paquistão. Na última semana, autoridades indianas foram acusadas de usar leis de combate ao terrorismo para perseguir jornalistas. Ao mesmo tempo, o governo promove enterros silenciosos de ativistas que lutam pela independência da região, impedindo as famílias de se despedirem dos parentes mortos. A Caxemira está dividida por uma linha de controle que separa o vale de duas partes. As denúncias recentes de violência se concentram no lado indiano, onde há 494 casos confirmados do novo coronavírus e 6 mortes por Covid-19. Agora, olha que interessante, pessoal, que vai falar sobre o contexto e vai falar sobre a influência dos Estados Unidos e a influência da União Soviética naquele período chamado de Guerra Fria. Na divisão dos territórios da Índia e do Paquistão, chamada de partilha em 1947, vitimou ao menos 1 milhão de pessoas. A migração forçada e os massacres ocorridos dos dois lados aprofundaram os conflitos entre hindus e muçulmanos no sul da Ásia. Nenhum território expressa melhor a brutalidade daquele processo do que a região da Caxemira, a área de maioria islâmica, então deveriam pertencer ao Paquistão. Além da disputa religiosa, a região é considerada estratégica do ponto de vista hídrico, porque abrange as nascentes dos principais rios da Índia e do Paquistão, Ganges e Indo. Durante a Guerra Fria, o Paquistão recebeu, olha aqui, agora vai entrar a questão da interferência, dos Estados Unidos e da União Soviética. Durante a Guerra Fria, o Paquistão recebeu o apoio dos Estados Unidos e a Índia da União Soviética. Ambos passaram a fazer investimentos no setor bélico que hoje estão no seleto grupo dos 9 países que têm armas nucleares, o que reforça a tensão na região. Em 1989, lembra lá da queda do Muro de Berlim, quase chegando ao fim da União Soviética, uma revolta separatista fez abrir os olhos do Estado indiano para o risco de perder o controle político da Caxemira. A repressão intensificou-se imediatamente, resultando no assassinato de mais de 70 mil pessoas nos últimos 30 anos. As principais vítimas são integrantes de movimentos que lutam pela independência da região. Do lado indiano, há um militar para cada 6 caxemires, totalizando 100 mil soldados. A região é a mais militarizada do mundo. Em agosto de 2019, o primeiro-ministro Narendra Modi, na Índia, revogou a autonomia constitucional da Caxemira, conquistada em 1947, e cortou o acesso à internet. Conexões 2G com velocidade reduzida voltaram a funcionar no mês passado. Até hoje, cerca de 400 jornalistas que atuam na região costumam enviar vídeos, fotos e reportagens por meio de dispositivos físicos como pendrives e HDs de avião para driblar a censura. Perseguições. No último dia 18, a fotojornalista Marsrat Zara, de 26 anos, foi acusada com base na Lei de Atividades Ilegais por postagem de suposto conteúdo antinacional e intenção criminosa nas mídias sociais. Acredita-se que a usuária do Facebook esteja enviando fotografias que podem levar o público a perturbar a lei e a ordem. Ela também está enviando postagens que equivalem a glorificar as atividades antinacionais e a prejudicar a imagem das agências de aplicação da lei, além de causar descontentamento contra o país, informou um policial local. No dia seguinte, Perzad Ashik, repórter do jornal The Hindu, foi acusado com base na mesma lei de registrar uma notícia factualmente incorreta que, segundo a polícia, poderia causar medo ou alarme nas mentes do público. Menos de 24 horas depois, do dia 21, foi a vez do jornalista Gowar Goalini ser denunciado pela polícia de envolvimento com atividades ilegais por meio de seus posts e escritos nas mídias sociais. Ex-diretor da agência alemã, Piriri, autor do livro Iribra. A comprovação de crimes escritos pela Lei de Prevenção de Atividades pode levar até 7 anos de prisão na Índia. Qual que é a reação? O que há em comum entre os 3 correspondentes é a publicação de materiais jornalísticos que descreve a atual repressiva dos militares indianos na região. Apesar das alegações do governo de que tudo está melhorando na Caxemira, sua conduta continua sendo regressiva e o passo para os direitos civis, políticos e humanos está sendo sufocado ainda mais, disse a ativista. Os 3 jornalistas foram interrogados e negaram a acusação da organização não governamentais e também manifestou preocupação, afirmaram que estão acompanhando os casos.
Correspondentes ao portal Indian Newsclick na Caxemira, Anis H alerta que o momento particularmente é crítico em função da quarentena. Como as estradas e voos estão bloqueados, várias audiências e interrogatórios acabam ocorrendo sem a presença de advogados. Ao mesmo tempo, não há possibilidade de protesto ou manifestações de rua contra a censura na Caxemira, porque as aglomerações são proibidas. Zargar acrescenta que, o pretexto de garantir o isolamento social, a polícia está agindo com ainda mais violência contra os caxemires. Moradores vêm acusando as autoridades de usar a força bruta até contra quem sai de casa para comprar itens essenciais como alimentos. Médicos vêm relatando o uso de força entre eles. Jornalistas também acusam a polícia de não permitir que façam seu trabalho. Os enterros silenciosos. 16 dos 50 assassinatos de ativistas independentistas caxemires registrados em 2020 ocorreram durante a pandemia. 11 deles não tiveram sequer os corpos entregues às famílias. Para o governo da Índia, todos eram considerados terroristas. Desde o início do mês, autoridades do lado indiano vêm realizando enterros silenciosos na presença de um juiz em cemitérios administrados pelo governo. Não há nenhum tipo de funeral e as sepulturas sequer são identificadas. Os funerais são mártires, como são chamados pelos caxemires. Costumam reunir multidões cantando slogans anti-Índia e pró-Islã. A despedida é considerada um momento de honra e renovação de sentimento de luta pela liberdade. Os funerais dos mártires já foi. O caso mais recente foi dos ativistas Bashrat Shah, eram assassinados por tropas indianas há mais de uma semana no distrito de Shopian, sul da Caxemira. Quando as famílias foram informadas das mortes do dia 22, eles já haviam sido enterrados. O argumento do governo da Índia para impedir os funerais é a necessidade de evitar aglomeração por conta da pandemia. Edição Rodrigo Chagas, pessoal. Desculpa ler rápido aí, mas eu queria trazer essa reportagem muito atual que trata desse conflito na região da Caxemira. Esse aqui muito mais atualizado ainda, 27/9/2020. Paquistão acusa a Índia de matar um soldado na região da Caxemira. O Paquistão acusou hoje as tropas indianas de abrirem fogo na fronteira do Himalaia na disputa da região da Caxemira, matando um soldado. Em comunicados, militares paquistaneses afirmaram que na resposta à agressão indiana causaram danos substanciais do lado indiano, mas sem darem detalhes. Já o exército indiano disse que apenas suas tropas responderam adequadamente aos disparos do Paquistão no sábado. A Índia e o Paquistão costumam acusar-se mutuamente de ataques não provocados ao longo da tensa fronteira da Caxemira, numa violação de acordo de cessar-fogo de 2003. O Paquistão diz que a Índia violou a trégua mais de 2.000 vezes somente neste ano. Caxemira está dividida entre os dois países que possuem armas nucleares. Ambos reivindicam o território, tendo travado 2 guerras por Caxemira desde a independência do domínio colonial britânico em 1947. Tá? Então a Caxemira disputada pela Índia, pelo Paquistão e pela China, mas o conflito é mais forte entre o Paquistão e a Índia, e o grande problema é que os dois têm armamentos nucleares, e aí pode sim ser uma questão de desastre maior. E aí nós temos outro conflito dentro da Índia, da região chamada de Punjab. Tá? Qual que é o objetivo? A criação de um país independente na Índia, chamado de Khalistan. Aqui tem, lembra lá da religião Sikh? Aqueles 2,2%, eles querem, dentro desse estado eles são predominantes, que está em vermelho aí, e eles querem a criação de um estado chamado Khalistan. O nome Punjab significa 5 rios, é um estado do noroeste da Índia, então 60% são Sikhs e por 40% de hindus. É um conflito étnico e religioso, mas aí, né, só pelo nome nós sabemos que tem a questão hídrica envolvida aí. E aqui está o Punjab, né? O Punjab é um país. Por que faz essa pergunta? Porque a maioria aí é de Sikhs, né? Que é a religião. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Os 5 rios aqui dentro dessa região. E aí é claro que a Índia não vai abrir mão disso aqui, né, pessoal? Então tá bem, pessoal, falamos de 2 conflitos aí da região do Punjab e a região da Caxemira. Uma boa semana para vocês e até a próxima.